Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos trazer alguns conceitos que são importantes aqui para a gente, que até então eu não tinha falado com você. Vamos ver? Bom, vamos falar primeiramente sobre atualização de valores de variáveis. Declarei uma variável do tipo int, falei que ela recebe 5. Então, nós temos aqui essa linha sendo executada agora, nossa variável número, o valor dela é 5. Na linha de baixo, eu vou falar que número recebe número mais 1. Não executamos essa linha ainda. Quando nós falarmos que número recebe número mais 1, então o número é 5, 5 mais 1, 6. Essa expressão vai resultar em 6, que vai ser atribuído à variável número. Então, vou executar ele agora. Então, número passa a valer 6. Nesta próxima linha aqui, vamos olhar diretamente o que ela faz. Então, número agora é 6. Na hora que eu executar ela, o número passou para 7. Então, número mais mais, esse operador mais mais é um operador unário, então nós só temos um operando, que é uma variável, essa nossa variável número. Quando nós colocamos número mais mais, o que o mais mais fez? Ele incrementou em 1 o valor da variável número. É isto que este operador faz. Eu também tenho o operador mais igual, ok? Vamos ver, o número é 7, eu ainda não executei, ok? Então, vou falar número mais igual a 2, vamos ver o que acontece. Passou para 9. Número mais igual a 2 incrementa em 2 o valor da variável número, ok? Então, se eu colocasse número mais igual a 5, eu teria incrementado em 5 o valor da variável número. Vamos ver, então, o que cada uma dessas expressões equivalem, Quando eu tenho x++, o mais ele incrementa em 1 o valor da variável x. Então, isso é o mesmo que eu falar que x recebe x mais 1. X mais igual a 2 é o mesmo que eu falar que x recebe x mais 2. Então, x mais igual a 2 é o mesmo que eu falar que x recebe ele mesmo mais 2. X menos igual a 5 é o mesmo que falar que x recebe x menos 5. X vezes igual a 3 é o mesmo que falar que x recebe x vezes 3. E x dividido igual a 4 é o mesmo que falar que x recebe x dividido por 4. Ok? Bom, vamos ver algumas implicações aqui, porque eu ainda não te expliquei a diferença do operador mais mais sendo utilizado à direita do operando ou à esquerda do operando. Temos esse programa onde nós declaramos 4 inteiros, sendo que a variável x e a variável w foram inicializadas com valor 1. Depois, a variável y recebeu w++, e a variável z recebeu mais x. Então, w++ veio para y e mais x veio para z. Depois nós imprimimos o valor das 4 variáveis e o que eu quero saber agora é o que será impresso após a execução desse programa. A resposta é essa daqui, 2, 2, 1, 2. W vale 2, x também vale 2, y vale 1 e z vale 2. Vamos descobrir o porquê? Bom, declaramos as variáveis, w recebe 1, está aqui, x recebe 1, está aqui. Na hora que eu falo que y recebe w++, y primeiramente recebeu 1. E nesta mesma linha, o w foi mudado para 2. Então, quando o mais mais está à direita do operando, o que ele faz? Ele, se você estiver lendo o valor dessa variável, primeiro ele disponibiliza o valor dessa variável para esta outra e depois ele incrementa. Ok? Vou voltar aqui para a gente ver.
Então, vou executar novamente, ó, a linha de baixo. A primeira coisa que ele vai fazer é atribuir o valor 1 para y, e depois, nessa mesma linha, ele vai mudar o w para 2, porque ele vai incrementar em 1 o valor da variável w. Agora, já na linha de baixo, o comportamento vai ser um pouco diferente. Na hora que eu chego aqui, ele primeiro incrementa em 1 o valor da variável x, e depois ele retorna esse valor para a variável z. Então, se eu vou ler o valor de x e eu utilizei o operador mais antes, primeiro esse operador vai incrementar em 1 o valor da variável x para depois retornar esse valor para onde eu estiver lendo. Se eu estiver imprimindo esse valor, se eu estiver atribuindo esse valor, ele primeiro incrementa, quando é mais variável, ele primeiro incrementa a variável para depois retornar o valor da variável. Se é variável mais, ele primeiro retorna o valor da variável para depois incrementar o valor da mesma. Ok? Por isso, a diferença na hora de imprimir, que deu 2, 2, 1, 2. Agora nós vamos falar sobre um conceito que é bem importante para a gente, que é o conceito de acumuladores. Pense que você acabou de comprar um cofre, ele está vazio, tem R$0 nele, e aí você resolve inserir R$1 no seu cofre, né? Então nós podemos dizer que o seu cofre, o novo valor do seu cofre vai ser o valor que você já tem nele, mais R$1. Então, cofre recebe cofre mais 1. Se você inseriu depois 50 centavos nesse cofre, o cofre vai passar a receber o valor que já tinha no cofre, que agora é 1, mais 50 centavos. Então, você já tem 1,50 no seu cofre. O que nós estamos fazendo aqui é acumulando valores na variável cofre. Ok? Pegamos o valor antigo dela, adicionamos um incremento, né? E atribuímos, então, essa expressão, que é o valor antigo mais o incremento que você quer, à sua variável cofre. Vou fazer uma pequena mudança aqui, né? Criei uma variável chamada depósito. Então, depósito passa a valer R$1, cofre recebe cofre mais depósito. Depois, cofre passa a valer 50 centavos, né? Depósito, desculpa, passa a valer 50 centavos. Então, cofre recebe cofre mais depósito novamente. Vai dar o mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito do algoritmo anterior, só que agora eu declarei uma variável depósito, ok? Vamos fazer mais uma mudança. E olha só, agora nós estamos pedindo para o usuário informar o valor de depósito, estamos lendo este valor, e aí nós falamos que cofre recebe cofre mais depósito. Depois pedimos para o usuário informar um novo depósito, lemos esse valor e falamos que cofre recebe o antigo valor de cofre mais o depósito. Então é isso, nem sempre você vai saber exatamente o valor que você precisa acumular, não é? O valor do depósito aqui, inclusive, está sendo informado pelo usuário, né? Mas, como que você faz para fazer a continha certa, para você conseguir acumular esse valor na variável cofre? Você fala que cofre recebe cofre mais depósito. Também poderia falar cofre mais igual a depósito, que é a mesma coisa que falar que cofre recebe cofre mais depósito, ok? O que é um acumulador? Acumulador é uma variável que armazena a soma ou o produto de uma sequência de valores, ok? Então, a cada iteração, a variável utilizada como acumulador, ela vai receber uma atualização, sendo que essa atualização ou ela aumenta ou ela diminui o valor desta variável, ok? O valor anterior do acumulador, ele é utilizado em sua atualização. Então, para a gente utilizar o acumulador, o valor dessa variável vai ser sempre o valor anterior e mais ou menos, né, algum outro valor. Podemos também utilizar acumuladores de multiplicação. Okay? Não precisa ser necessariamente somente soma. Então, exemplo aqui, soma recebe soma mais novo valor. Estamos utilizando o valor aqui da variável soma, né, na expressão que vai ser utilizada para retornar o novo valor que nós vamos atribuir, então, à variável soma.
Uma variável utilizada como acumulador, ela precisa ser inicializada, né? Por que precisa ser inicializada? Se eu vou falar que soma recebe soma mais alguma coisa, bom, se ela vai receber soma, então soma já tem que ter um valor. Então tem que colocar um valor inicial em soma, senão eu não consigo ler essa variável soma, né? Geralmente a gente inicializa uma variável com o elemento neutro da soma, se estivermos somando, né? Então se você estiver utilizando um acumulador para soma, geralmente você inicializa com zero, né? Se você estiver utilizando um acumulador para produto, geralmente a gente inicializa esse acumulador com o valor 1, que é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, na soma, 0 mais x vai dar x mesmo, e na multiplicação, 1 vezes x também dá x, ok? Vamos ver aqui o exemplo de um uso de um acumulador. Nós temos aqui o nosso acumulador soma recebe 0, tá? É do tipo int, eu não coloquei a declaração aqui. E aí eu imprimi aqui idade 2 pontos e falei que idade recebe converte to int 32 console readline, ou seja, li a idade. Enquanto a idade for maior ou igual a 0, opa, estrutura de repetição com flag, né? O que eu estou fazendo? Eu estou acumulando idade na variável soma. Então, soma mais igual a idade é a mesma coisa que soma recebe soma mais idade, né? Depois eu leio um próximo valor, uma próxima idade aqui, né? E vou testar de novo. Se for maior ou igual, eu somo, peço a próxima idade. No final desse processamento aqui, e somente no final, eu posso imprimir a soma. Note que essa impressão da soma, ela está fora do laço. Se eu colocasse para imprimir a soma dentro do laço, eu estaria imprimindo a soma parcial, mas não é a soma total. O correto, eu quero a soma total das idades informadas, então o correto é após o término do laço. Vamos executar esse programa, então, soma possui o valor 0, ok? Vou pedir a idade para o usuário informou 20, então atribuí 20 na variável idade. Enquanto idade for maior ou igual a 0, é verdade, 20 é maior ou igual a 0, então eu vou acumular essa idade na variável soma. Como soma era 0, agora soma é 20. Peço para o usuário me informar uma nova idade, ele me informa 25. Como 25 é maior ou igual a 0, eu acumulo 25 a variável soma, então ela recebe 20, que ela tinha anteriormente, mais 25, que dá 45. Peço uma nova idade, o usuário me informa menos 1. Como menos 1 não é maior ou igual a 0, eu saio do laço, e ao sair do laço, então, eu já posso imprimir a soma, né? Essa variável soma, ela acumulou para mim todas as idades informadas pelo usuário, ok? Outro conceito bastante interessante para a gente é o de contador, tá? O acumulador é para acumular valores e o contador é para contá-los, ok? Então, nós temos aqui quantidade de alunos, né? Seria o meu contador, int quantidade de alunos, recebe 0, inicializei ele. Então, para contar um aluno, eu vou fazer que quantidade de alunos recebe quantidade de alunos mais 1. Se eu quero contar outro aluno, quantidade de alunos recebe quantidade de alunos mais 1. Ou quantidade de alunos mais, não é? É possível você ter também contadores que contam de 2 em 2, de 3 em 3, sem problema, desde que esse valor aqui seja fixo, ou você vai contar de 1 em 1 ou de 2 em 2. Né? Vamos ver aqui um exemplo de um uso de contador. Então, eu tenho meu contador aqui, quantidade, inicializei ele com 0, porque eu quero contar quantas idades que o usuário me informou. Então, leio a idade, enquanto ela for maior do que 0, eu conto uma idade lida. Peço uma nova idade para o usuário, testa, se for válido, uma idade lida, peço novamente. Assim que falhar e fora do laço, aí sim eu posso imprimir a quantidade total de idades informadas pelo usuário, né? As idades precisam ser válidas, né? Então, ele só vai dar a quantidade mais quando passar por essa condição. Então, vamos lá. Quantidade, inicializei ela com 0. Vou ler agora a variável idade. Né? Então, pedi para o usuário idade, fiz a leitura. Idade agora possui o valor 20.
Como 20 é maior ou igual a zero, ele vai entrar. Aí eu dou quantidade mais. Contei uma idade lida. Pedi uma próxima idade. O usuário me informou 25. Como 25 é maior ou igual a zero, contei duas idades lidas. Pedi novamente para o usuário uma idade. Ele me informou -1. Como -1 não é maior ou igual a zero, ele sai do laço e me informa o quê? Que duas idades foram informadas. E essa terceira? Essa terceira não é uma idade válida, é o flag. O flag a gente não contabiliza, ok? Então é importante você notar que ele só contou essas duas idades aqui e o -1 ele não contou porque qualquer valor inválido para a idade aqui, no nosso caso, nós só estamos comparando aqui a idade, né, checando se ela é maior ou igual a zero. Então qualquer valor maior ou igual a zero é válido. Um valor -1, né, -2, qualquer valor negativo seria o nosso flag, vai sair da estrutura de repetição e aí nós vamos imprimir a quantidade de dados, obviamente sem contar com o flag, que é só uma marca de fim de dados. Na próxima aula, vamos resolver dois exercícios. Nesse exercício, nós vamos ter a oportunidade de experimentar o comando for e de usar um acumulador e também um contador para a gente terminar esse conteúdo. Até lá!